we lay, my love and I, beneath a weeping willow, but now alone I lie, and weep beside the tree, singing, oh, willow, waily, by the tree that weeps with me, singing, oh, willow, waily, till my lover returns to me. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre o triste fim do menino Ostra e outras histórias do Tim Burton. Sim, esse é o mesmo Tim Burton responsável lá pela Noiva Cadáver, pelo Estranho Mundo de Jack, pelo Edward Mãos de Tesoura, pela Fantástica Fábrica de Chocolate nessa versão mais nova, por uma das inúmeras versões do Batman e por aí afora. Então, foi uma grande surpresa para mim saber que o Tim Burton tinha aqui, né, um livro de poemas, né, esse livro aqui ele é composto por 23 poemas de extensão variada, cujos personagens principais sempre são crianças. E daí você tem isso. Você tem o nome da editora que publicou o livro aqui no Brasil, que se chama Girafinha. E você tem mesmo coisas como, por exemplo, o tamanho, a diagramação, as ilustrações do livro. Tudo isso faz crer que esse daqui é um livro para crianças. E daí, pensando nisso, né, o ano passado, quando eu recebi este livro, eu falei assim, ok, eu vou guardá-lo para que o ano que vem eu possa lê-lo durante lá o mês das crianças. E daí, pensando nessa parte do projeto em que nós estamos, que é uma parte em que eu separo uma semana para falar de literatura infantil com uma temática mais voltada para o terror, por conta da proximidade lá com o Dia das Bruxas, eu falei assim, ok, eu vou ler então este livro nessa semana em específica, que é a última semana do projeto. Pois bem, só que aí depois que eu li o livro, eu fiquei pensando, será que este daqui, eu não sei, apesar de eu considerar esse daqui um livro para crianças, eu não sei se esse é um tipo de livro para qualquer criança, não porque haja aqui alguma coisa que vá assustar as crianças, mas porque alguns temas aqui são temas delicados, digamos, então acho que vai a critério aí do responsável pela criança de saber se indica ou não essa leitura aqui para o seu filho, seu sobrinho, seu neto, seja lá o que for, certo? Muito bem. Estes 23 poemas aqui, todos eles contêm uma atmosfera, uma ambientação que é extremamente sombria e que é própria do universo do Tim Burton, que inclusive é quem assina as próprias ilustrações aqui do livro. Então, só pelos traços aqui, né, você já percebe que este daqui é um livro deste autor, porque, enfim, são traços bem característicos da obra dele como um todo. Mas, enfim, eu vou tentar colocar durante a edição aqui algumas imagens para que você possa ver com mais detalhes aqui essas ilustrações. Pensando na edição mesmo, né, falando dessas ilustrações e tal, pensando na edição, eu acho que antes de começar a falar do livro em si, é preciso parabenizar não só o pessoal da editora, mas mesmo o tradutor, que é o Márcio Suzuki, porque é uma edição extremamente caprichada, e há de se considerar que, evidentemente, a tradução ela é sempre muito complicada. E daí o que o Tim Burton faz aqui é uma coisa muito específica. O sistema métrico, quando a gente vai expandir um poema que foi escrito primeiramente em inglês, a escansão ela funciona de uma maneira totalmente diferente do que aqui em português. Então você vai separar as sílabas poéticas, o próprio ritmo do poema, tudo isso é ditado por outras regras que são diferentes das nossas, digamos assim.
Então, considerando tudo isso e considerando o próprio universo criado aqui pelo Tim Burton e considerando ainda a dificuldade que é traduzir, eu acho que traduzir como textos como esses daqui é assim um trabalho que merece ser reconhecido e merece ser parabenizado. Então, enfim, né, fica aí esse pequeno comentário sobre o capricho, não só na edição em si, mas na tradução também. Muito bem, este livro aqui, ele vai tratar, ele vai tocar em assuntos sérios, em assuntos por vezes até trágicos, só que ainda assim esses assuntos eles são tratados de um modo extremamente infantil, sobretudo porque, como eu disse para vocês, as personagens centrais aqui desses poemas são, na maioria das vezes, crianças. Outra coisa muito curiosa aqui a respeito deste livro é que o que nós temos aqui são situações das mais inusitadas sendo tratadas de um modo extremamente natural. Então aqui é natural que uma mulher possa engravidar de um micro-ondas, por exemplo. E talvez o grande tema aqui deste livro, né, pensando assim, fazendo um balanço de todos esses 23 poemas, talvez o grande tema do livro seja lá a aceitação do diferente, por mais diferente que esse diferente seja, sabe? Porque aqui o que nós vamos ter é uma série de essas figuras centrais aqui, essas crianças que protagonizam esses poemas, na maioria das vezes são crianças estranhas, são crianças que apresentam comportamentos estranhos e que tentam, em detrimento dessa diferença ali, se enturmar e se encontrar nos mais diversos círculos sociais. Mas enfim, tendo tudo isso em vista, então vamos tentar comentar aqui um pouquinho, sem dar spoilers, sobre alguns desses poemas. Eu vou pegar aqui, vou olhar aqui no índice para que eu possa ir me lembrando aqui de alguns deles. Um dos primeiros poemas que me chamou bastante atenção é um poema chamado Menino Robô, que vai falar da história então desse casal que um dia descobre que vai ter um filho. O pai fica todo feliz, mas quando a criança nasce, os dois percebem que tem uma coisa muito esquisita com aquele menino. E essa coisa muito esquisita é, o menino, ele é um robô. E ele é um robô porque ele é fruto ali da união carnal, digamos assim, se é que se pode dizer isso, entre a esposa e o micro-ondas. Então você tem toda essa ideia, não só dessa criança que precisa ser aceita por essa família, mas você tem toda uma crise entre o pai e a mãe a partir do momento em que o pai descobre que a mulher o traiu com um utensílio doméstico. Né? Então você tem essa história, que é uma história que me chamou bastante atenção. Outra história que me chamou bastante atenção também foi a história do Breno, o Menino Veneno, que é a história de um menino que, de tanto respirar veneno, ele começa a passar mal quando ele respira ar puro, e daí você tem um desfecho totalmente trágico para essa história. Trágico não só para o menino, mas para a humanidade de uma maneira geral. Outra história que eu achei bem legal também é a história do menino Múmia, que é esta figura aqui. Enfim, que é um menino que, ao contrário dos outros, que são crianças que, apesar de estranhas, elas sempre tentam ser boazinhas. O menino Múmia, ele, por ser fruto ali de uma maldição, digamos, ele é mau. Ele é simplesmente uma pessoa má. Então ele gosta de fazer maldades. E daí a gente vai acompanhando ali essa sua vida cheia de maldades. E o final extremamente trágico que ele tem ao ser confundido com uma pinhata. Vocês sabem que pinhata é aquele negócio, ou pichorra, como diria o Chaves, que é aquele negócio que as crianças batem, né, para poder, enfim, que é uma figura que tem doces dentro. Pois é, esse menino múmia, um dia ele é confundido ali com uma pinhata e tem um final bem horrível e horripilante, se a gente for parar para pensar nesse enquanto um livro escrito para crianças. Mas enfim, o Bebê Âncora. O Bebê Âncora vai falar a história, é um dos últimos, é o penúltimo poema aqui, né, do livro, e é talvez um dos que seja mais triste, que vai contar a história de uma moça, e essa moça ela veio do mar, e ela se apaixonou por um sujeito que toca em uma banda. E eles começam a ter um relacionamento, só que ela sabe que vai ter uma hora que ele vai precisar seguir ali com a banda, né, mundo afora, aquele tipo de coisa. Então ela resolve engravidar. E o fruto dessa gravidez é o tal do bebê âncora. E eu não vou falar o porquê
do nome dele ser esse, mas assim, quando você percebe por que o nome dele é esse, é uma história bem triste, sabe? Assim, é muito, muito, muito triste mesmo o desfecho dessa história aqui, enfim. Mas talvez a história que seja mais estranha, talvez a história que tenha me causado a pior impressão tenha sido aqui a história que dá título ao livro, né? Que é O Triste Fim do Menino Ostra. Que é um poema que conta a história desse casal, enfim. Meses depois que eles se casaram, eles descobriram que a mulher estava grávida. E daí, depois que a criança... E eles ficaram muito felizes por conta disso tudo. Porque, afinal de contas, eles estavam vivendo o casamento dos sonhos. Eles tinham a casa dos sonhos. Tudo estava indo às mil maravilhas. Até que nasce essa criança. Por quê? Essa criança, ele é um menino que nasceu com algumas características que fazem com que as pessoas olhem para ele e se lembrem de mariscos, porque esse menino, ele é, enfim, um menino ostra mesmo. E daí vem a grande questão do poema, porque a gente vai acompanhando como que essa família foi encarando de frente a história desse filho ter nascido deformado desse jeito. Só que esses pais, eles não estavam preparados por isso. Então, os próprios pais, eles desprezam o filho. E isso é uma coisa muito estranha. Então, assim, os outros contos, eles impressionam sobretudo pelo final. Mas o poema todo, ele é um poema que causa uma certa aflição por conta dessa relação entre esses pais e esse filho. Mas, enfim, então a gente vai acompanhando a história desse casal que tem ali esse filho e passa a tratar esse filho como se ele fosse ali lixo, porque esse filho estragou a vida perfeita deles. Então veja que, apesar de ser um livro aqui que tem essa coisa fantástica de uma criança que nasceu com forma de ostra, existe toda uma coisa por trás disso, se a gente for parar para pensar, né? Então veja que esses próprios pais, eles tratam essa criança de uma maneira bem complicada. E principalmente, depois que esse menino nasceu, e isso é que vai levar ao desfecho da história, depois que esse menino nasceu, o pai, ele começou a ter problemas de ordem sexual. Ele não consegue se excitar o suficiente para desempenhar o seu papel. E por conta disso, a mãe começa a cobrar. Fala, olha meu filho, eu sou uma mulher com necessidades e você, enquanto meu marido, precisa, né, enfim, dar um jeito aí nessa sua vida e me satisfazer, satisfaça-me. Basicamente é isso que ela fala pro cara. E daí eu não vou falar mais nada a não ser que eu vou dar 3 dados importantíssimos aqui para vocês. Primeiro dado, o menino é uma ostra. Segundo dado, o homem tem problemas para se sentir excitado para poder transar com a esposa. Terceiro dado, ostras são afrodisíacas. Não vou falar mais nada, chegue às suas próprias conclusões, partindo desses 3 dados que eu lhes dei aqui. Então veja aqui, depois que eu falei tudo isso, depois que eu já dei aqui mais ou menos um direcionamento de como são alguns desses contos aqui, eu não falei de todos, como eu falei para vocês, fica aqui o grande questionamento. Este livro aqui, ele é para crianças? Segundo a minha perspectiva mas eu não sei se você aí é um pai que gostaria de ter o seu filho lendo esse tipo de história, então tome cuidado com o tipo de criança que você vai entregar este livro aqui, ó, que leia o livro antes, para que depois você possa chegar à conclusão se você deve ou não emprestá-lo ou dar, enfim, para alguma criança que você conhece. Certo? Enfim, fica aqui. Apesar de tudo isso, eu achei esse livro muito bom mesmo, porque ele toca nesses pontos todos, mas de uma maneira bem curiosa. Não é porque é um livro que tem esses traços infantis que ele vai se furtar a comentar sobre assuntos polêmicos como suicídio e canibalismo e por aí vai, né? Mas em todo caso fica aqui então a dica de mais este livro excelente, recomendo fortemente, só que é claro, né? Você leia primeiro para você saber se você passa para o seu filho depois. Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!